Fala, povo de Deus, Thiago Costa por aqui. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial para mim também, para minha família. Ela é viajante desse Brasilzão. Ela é pastora, ela é apresentadora de programa, ela é repórter, daqui a pouco psicóloga também. A gente não para. O céu é o limite, né? O céu é o limite, samurai. Sara, que privilégio ter Prazer. você por aqui. Prazer meu, viu? Glória a Deus que o Brasa tá recebendo você e eu tô muito feliz de estar aqui, né? Passar esse tempo aqui com você. Acho que vai ser edificante para mim, com certeza, mas para você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente também. E vamos lá, né? Vamos começar esse bate-papo, essa conversa. Nós estamos aqui falando que 1 hora é pouco, né, pra Uma hora é gente. pouco, é muito papo, é muita coisa pra conversar. Gente, eu conheço a Sara. Nossa, Deus, 2000 e que? Vou entregando a idade. Olha, hoje eu tô com 32 anos, eu acho que você me conheceu aí com uns Você tá 15 com anos. 32, não, 32. mentira. 32, agora eu vou entregar a sua idade. Vou fazer 40. Acho que você me conhece desde os 15 anos aí. Acho que antes. Antes, né? Eu cheguei lá nos adolescentes, eu tinha 11, 12 anos. Então eu acho que uns 13, 14 anos eu te conhecia. É isso aí, Gente, 20 anos. 20 anos. É uma história, né? Uma história. Glória. Muita história. Por isso que eu chamo ele de samurai. Pra vocês aí é Thiago, mas eu chamo ele de samurai. Meu apelido é Samurai, isso Samurai. mesmo. Assim, pra gente começar então, se apresente, né? Aham. O que você tá arrumando agora na vida, Isso aí. o que Deus tá indicando pra você. Glória a Deus. Olha, gente, uma alegria, viu, estar aqui com vocês, né? Participar do podcast. Meu primeiro podcast, hein? Privilégio, hein? Mas falar disso, né? Até um pouquinho do que o Samurai falou aqui da história, né? De tudo. É realmente falar do que Deus tem feito, sabe? Na minha vida. E eu sou muito grata, né? E falar da igreja também, porque é o lugar onde eu cresci, né? Um ambiente mesmo eclesiástico. Foi um lugar que me impulsionou, que me ensina, né? Sempre viver mesmo a palavra de Deus. Eu falo que eu já vivi todas as minhas idades mesmo, né? Ainda tem muito para viver, lógico. Mas desde pequenininha, né? Cresci no evangelho, cresci na Você palavra. nasceu num lar cristão. Nasci no lar cristão. Eu falo que minha mãe me teve e me colocou lá na igreja. Então, eu cresci nesse ambiente, né? E foi um ambiente para mim de muita forja, de muito crescimento. Nesse lugar eu descobri o meu chamado, foi quando eu fui fazer jornalismo, nessa área de comunicação. Eu lembro. Ali nos adolescentes foi um lugar que me desenvolveu muito, né? Eu falo que desenvolve a gente em todas as áreas, né? A área mesmo de relacionamentos interpessoais, de responsabilidade, a gente estava até conversando sobre isso, né? De disciplina. Sim. E ali eu fui fazer jornalismo, depois eu fui fazer marketing, né? Me encontrei nesse lugar muito de comunicação mesmo. E quando eu fui começar mesmo a trabalhar ali na TV da igreja, que é a Rede Super, e fui crescendo. E aí veio o chamado pastoral, fiz o seminário, e agora eu tô fazendo psicologia, que tem acrescentado demais, né? Desse olhar Que mesmo legal. pro ser humano. Então, assim, eu sempre olho pra minha história com muita alegria, sabe? Com muita alegria mesmo, porque é ver aquilo que Deus fez, é fazer parte da missão de Deus, né? Não é a minha história, mas é aquilo que Deus quer escrever através de nós. Acho que isso muda, né? Sim. Quando a gente se entrega à vontade do Senhor. É legal que você tá falando, né? Que assim, você fez um curso, se especializou nele. Aham. Agora você também tá fazendo um outro curso que também tem a ver com comunicação, né? Sim. Ouvir e tudo mais. Mas lá atrás, na adolescência, Uhum. e eu era líder na época, Aham. e você liderada ali do ministério todo. E a gente, numas reuniões de liderança, a gente falava assim, não, gente, a gente tem que incentivar o pessoal a apresentar os nossos eventos e tal e tudo mais. E aí eu fazia isso. Sim. Eu apresentava, tanto é o Intertim, né? Aham. Ainda temos esse evento, né? Exatamente. E muito legal o Intertim, você que tiver oportunidade, vá, abençoador. E na época eu apresentava e a gente, nessa conversa de, Aham. vamos, gente, incentivar a próxima geração a fazer isso também. E aí, quem que a gente pode colocar? Assim, a primeira pessoa que vem na mente, e todos concordaram, Sara Negra. Sara Negra. E veio esse nome Isso- outra vez que até hoje o pessoal me chama. Que é, Cara negra. é de lá, não é? Sim.
Aí, Saranês, eu falei, tem que ser ela, gente. Não tem outra pessoa na vida, você olha pra essa e fala, comunicação. Mas como que Deus usa isso? Verdade. E é importante, aí olhando então pra você hoje, Sim, a gente vê como é bom a gente entender aquilo que Deus nos dá, isso. que na verdade Ele está nos dando, a gente se Uhum. sente bem nesse lugar e tal e tudo mais, mas é para um propósito Exato, maior, exato. para um evangelismo, para uma apresentação de uma igreja, de um evento, um curso que vai daqui a pouco se transformar numa carreira. E quando a gente consegue enxergar isso, nossa, que legal. Com certeza. É, você está falando que você é uma bem-aventurada. Exato. Tipo assim, como eu sou feliz de ter enxergado isso, como eu sou feliz de ter Isso. enxergado É o atento. propósito, né. Tem um livro que eu gosto muito que é não sei se você já leu, que é O Deus que Destrói Sonhos. Esse livro Não é, li, mas já ouvi falar. nossa, fenomenal, que ele fala justamente sobre isso. A nossa vida, não é nossa. O livro já começa te dando assim, pá, uma pancada. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é de Deus. E quando você entende isso, que é um Deus que destrói os seus sonhos, as suas idealizações, né. É do Bilbo? Isso, Bible. Ele Bilbo. ele é muito bom. E aí ele fala sobre isso. Quando você entende isso, que não é seus sonhos, as suas vontades, mas a vontade de Deus, a sua ótica de vida muda, né? Porque a Uhum. gente cresce ali, né? Principalmente ali adolescência, o jovem tá nessa dúvida, né? O que que eu vou fazer da faculdade e tal. E aí ele fala muito sobre isso. Mas você já perguntou para o Senhor o que que ele quer da sua história? Né? Os seus dons, os seus talentos, o que que Deus quer te usar? Porque às vezes você idealiza, né, algo, eu quero desse jeito, eu quero. A minha vida mesmo foi assim, quando eu era mais nova, olha, eu quero casar com tal idade, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Sim. E Deus foi desconstruindo a minha vida de uma maneira assim surreal. E como eu sou grata por isso, por Deus não ter deixado eu viver aquilo que eu queria, mas eu Uhum. viver aquilo que Ele queria, né? Porque é entender que os seus dons, né, a sua história, tudo que você tem é para Ele, né? É para realmente levar o Evangelho, é discipular pessoas. E onde que você estiver, dentro de uma empresa, dentro da igreja, né, viajando as nações, é você levar o Senhor através da sua vida. E quando você diz sim para o Senhor, prepare-se aí para uma aventura. É porque no final das contas a gente tá fazendo um prato. Isso. E aí a gente prepara aquele frango com quiabo e fala assim, é o melhor, né, que eu sei Isso. fazer, ou que Uhum. eu estou achando que eu sei fazer. Aham. E aí, quando você vai apresentar o prato, você fala assim, me esforcei e consegui, Aham. né, pegar a dica daqui, de quem sabia mais do que eu há mais tempo, não sei o que, nananã. Fiz. Tá com a cara maravilhosa. Aham. Mas você apresenta pra pessoa, não é esse o prato que eu gosto. Exato. E às vezes Deus falando, e já pensou? Exato. Quando ele fala assim: "Olha, não é isso, né". Eu mesmo foi muito essa experiência, né, porque ali nos adolescentes me forjou muito para esse lugar da comunicação. E eu ficava até em dúvida, eu falei: "Eu vou fazer psicologia ou vou fazer jornalismo?". Ficava nessa dúvida. E aí, na época, eu consegui a bolsa, né, em jornalismo na PUC, entrei, e foi maravilhoso, que eu amei, assim, sabe. Fui me identificando muito com a profissão, aquela coisa toda, eu falei: "Pronto, agora eu vou estrelar, né, na TV, vou ser usada". E aí, Samurai, quando eu formo, em 2016, eu estava muito em crise, que eu falei: "O "Que que eu vou fazer? Para onde que eu vou trabalhar?". Aí Deus me fala assim: "Entrega a sua profissão". Eu falei: "Uai, Nossa. uai, Deus, não tô entendendo nada. Como assim entrega a sua profissão?". Ele falou assim: "Eu quero que você use os seus dons para mim na igreja, você servindo a igreja com seus dons". E ali foi uma renúncia mesmo, uma entrega. Mas na verdade, né, a gente acha que tá acabando, mas tá apenas começando. Quando eu fiz essa entrega, na verdade Deus estava o quê? Me forjando para essa questão pastoral, né. E Deus me falou claramente: "Seu chamado é cuidar de pessoas, é cuidar de vidas. A comunicação vai ser só o meio". E aquilo ali me deu sabe, Deus te dá realmente, assim, um objetivo, né, daquilo que Ele tem para sua vida. E aí naquele ano de 2017, quando iniciou, eu estava muito em crise, muito assim, né, querendo, sei que é a idade, né, essa idade É, propícia de dúvidas, né, sim. de você decidir ali seu futuro, Uhum. né, seu chamado, tudo mais. E aí naquele ano eu fiz essa entrega mesmo, falei: "Senhor, eis-me aqui". E aí foi quando eu fui fazer o seminário, né, fiz o seminário teológico, e foi um ano, assim, de muito crescimento para mim, Não. né, como pessoa, né, teologia mesmo, a Bíblia, estudar mesmo, crescer. E Deus foi me despertando no chamado pastoral.
né? E a comunicação tá em mim. Eu sou essa mulher que eu gosto de criatividade, de ideias. Só que agora Deus estava me levando para algo maior, né? Que é esse Mas cuidado com quando que você pessoas. começou, assim, né? Que você entrou como pastora, sabe? Então, aí em 2017 eu faço o seminário, fiz 2 anos de seminário lá, Carisma. E aí, quando eu formo, em 2018, foi quando eu comecei ali a abrir meu GC de mulheres. E ali eu fui impulsionada nesse lugar. Então, 2018 foi esse ano que eu, né, coloquei a mão na massa mesmo. Fui, né, abrir meu GC, comecei esse cuidado. Desde os adolescentes já vinha muito essa parte de liderança, né, de liderar pessoas. Então, esse lugar que a gente cresce muito como líder. Sim. Mas em 2018 eu comecei mesmo. Ali eu já estava liderando os voluntários da igreja na área de comunicação, Ah, que é outro lugar legal. que eu cresci muito. Então, impulsionando os jovens também a viver o chamado, né, e tudo mais. E aí a capacitação, algo que a gente nunca pode parar, né? Então, assim, Só para GC é a mesma coisa que célula. isso, célula, que é esses grupos de discipulado. Uhum. E aí, em 2018, eu abri esse GC e fui crescendo. E aí, na minha cabeça, ficava assim, gente, mas eu tô dentro da igreja, né? Mas Deus quer me usar na comunicação. Como que é isso? Mas eu fui entendendo que ali era um lugar de forja para mim. Era um lugar de crescimento, de eu ser capacitada. A gente não pode parar, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu tô ali na igreja e pronto. Não, mas Deus quer te forjar fora também, né? Uhum. Seja no mercado de trabalho, seja cursos. E você vai servir na igreja também. Sim, E ali depois eu fui crescendo, aí eu trabalhei ali na Rede Super, na parte de produção, que que foram legal. quase 2 anos ali de muito crescimento, produzindo os programas. Na época tava esse boom ainda, tava começando a questão das redes sociais. Então eu trabalhava na área também das redes sociais ali, criando conteúdo. Foi É muito mesmo. legal, foi muito legal. E aí, em 2019, eu começa o marketing, né? Eu fiz a pós-graduação em marketing. E aí foi muito bom também para mim essa capacitação. Aí, 2020 veio a pandemia, né? Nossa. Mudando tudo. E aí foi o lugar que eu mergulhei também mais assim na igreja, pastoralmente. E aí foi quando eu caí nos adolescentes, né? E ali nos adolescentes foi realmente uma escola para mim, uma forja para mim também. Cresci muito e vamos que vamos. E agora a psicologia. Então, assim, trilhando aí os Porque caminhos dos de Deus. adolescentes, você passou então ali Ministério de Dança, Isso, aí depois liderou. isso. Na época que eu era adolescente, né? É. Aí depois, tipo assim, entrou fez a transição, foi pra Isso, para juventude, que foi bem nessa juventude, época que eu tava. mas continuou como líder dos Isso. adolescentes. Até 2016, que foi a época que eu formei, eu estava nos adolescentes. 2017 eu já vou para mocidade. Na época chamava mocidade. Uhum. Aí eu fui para mocidade e ali comecei esse novo ciclo de fazendo seminário, né? Depois vim Aí depois que trabalhar você formou o seminário, você já foi consagrada pastora ou não? em 2022. A ordenação foi em Ah, tá. 2022. Então esse Finalzinho da pandemia. exatamente, finalzinho da pandemia. Então, nesse tempo todo, foi um tempo de ser muito capacitada nessa parte de liderança de pessoas, né? Então, assim, quando eu fui ordenada em 2022, né, uma palavra que eu recebi ficou muito forte no meu coração, é que aquilo ali era realmente um reflexo de toda a história que eu estava vivendo, Sim, dessa entrega. Porque, para mim, a ordenação pastoral, ela é esse reconhecimento público das pessoas daquilo que você já faz. já faz. Né, daquilo que já é natural. Às vezes a pessoa tem dúvida, eu tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado disso, daquilo. E, na verdade, o chamado, ele é só reflexo daquilo que você é já da sua história. Né? Desde pequena, Deus já nos chama, né? A palavra de Deus diz, antes que você nascesse, eu já sonhava com você. Então, Deus já sabia, né, quando ele fala para Jeremias, eu já sabia os planos, aquilo que eu tenho a seu respeito. Então, já é reflexo daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Nossa, muito legal. Não, mas sua trajetória de trabalho na igreja é vasta, né? Muito. Uhum. Você estava falando, eu estava lembrando que às vezes eu assistia, que eu achei legal a ideia, né? Uhum. Tipo assim, começar o culto também na transmissão, Sim. falando, estamos começando É. e tal, não sei o que, fazer uma apresentação, né, Sim. do que ia ser transmitido. Eu achei Sim. muito legal. Mas hoje a gente vê também que tudo por onde, né, e por que a gente Uhum. passou, a gente entende melhor. Isso. E vai tudo caminhando de acordo com aquilo que Deus quer. Isso. Mas é interessante porque você está falando sobre isso e Deus tem me dado essa mensagem, né? Que é em cima de 3 pilares: família, identidade e Uhum. propósito. Isso. Para trabalhar com jovem e adolescente, família, identidade e propósito. Uhum. A gente até veio no carro conversando sobre isso. Uhum. Quão importante a gente ter uma família bem estruturada, que Verdade. isso pode gerar
homens ou mulheres, né, mais Uhum. preparados e capacitados. Identidade, como é importante a gente saber quem nós somos em Cristo. E o propósito, Deus vem trabalhando comigo, me falando que a gente tem pequenos propósitos para Uhum. cumprir, seja um curso de como fala? De Facu preparação em alguma área Sim, técnica, faculdade. ou a faculdade também. Enfim, temos esses pequenos propósitos a cumprir para que no final chega lá naquele propósito maior que Deus já havia. Isso aí, Ele já sabia. Ele exato. sabe de tudo, ele já sabia. E aí, como é importante a gente entender, então, esse processo. Isso. Porque aí a gente consegue falar assim: Deus, eu pude aproveitar, Uhum, seja sofrimento, seja alegria, seja prazer, eu pude aproveitar tudo, porque agora eu entendi que eu uhum. cheguei aqui e é para eu ser, sei lá, um pai de família melhor, Isso. porque eu passei por isso aqui na minha adolescência. Uhum, É para eu ser um profissional melhor na minha carreira, uhum. porque eu passei isso aqui na minha juventude. Isso. É para eu. Então, tudo isso a gente precisa ter essa maturidade, né? Exatamente. Como que você chegou a entender essa maturidade, né? A Uhum. chegar nessa maturidade de saber viver esses As processos, estações, né. as estações. Ô, Samurai, eu sempre lembro da história de José, né. José foi um cara que Deus já tinha algo ali para o futuro dele, né. Sim. Deus já tinha falado que o sonho que ele teve, né, que ele seria rei, que ele ia governar. Só que para chegar lá, talvez José não tinha nem essa essa dimensão que para chegar lá ele tinha que passar pelos processos. Uhum. E ele teve que passar por muitos, porque José, ele era um cara que muito mimado pelo pai, O único que tinha a né, túnica, né? o único ali, criou-se ciúmes entre os irmãos, né, os irmãos rejeitaram ele. Só que a Bíblia fala que tudo que José fazia, né, Deus estava com ele, né. Uhum. José, ele tinha essa unção mesmo de Deus na vida dele. Então tudo que ele colocava na mão prosperava. Só que ele precisava de passar por essa forja, né, por esse processo. Porque é o que você falou, toca a família, toca a identidade, toca quem ele é. E falar da minha história é falar disso porque é esse lugar, uma palavra que eu sempre lembro, é discipulado, a importância do discipulado nas nossas vidas. E eu lembro que desde a adolescência isso foi muito infiltrado em nós. Esse lugar do cuidado, né, de você ter alguém para compartilhar seu coração, né? Porque a gente nunca tá 100% ali certo. Tem coisas que a gente tá errada. Essa semana mesmo Sim. na célula eu tava falando sobre isso. A gente tem um coração ensinável, né? Então ter pessoas ali que vão te mentorear, que vão te discipular, que vão te apontar ali para um caminho, que vão te ajudar na sua caminhada, que vão falar, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tá Uhum. legal. Então, ao passar do tempo, Samurai, eu fui entendendo que a igreja foi esse lugar muito para mim e tem sido, né, esse lugar de crescimento. Esse lugar que sempre Deus tem algo para você, propósito para você, mas você precisa passar pelo processo. É uma escola, né? Sim. Porque às vezes a gente vê os adolescentes, por que que eu tenho que estudar, né? Tá todo dia ali na escola, acordar cedo, fazer curso e tudo mais. Por quê? É ensino, né? É aprendizagem. Para eu chegar no nível de uma faculdade, eu preciso passar ali pelo beabá, pelo básico. E hoje o que a gente vê às vezes da geração, é que a geração já quer chegar em alguns lugares sem passar pelo processo. Só que para eu chegar bem nesses lugares, eu preciso estar forjado, eu preciso estar bem consolidado. Como que coloca José num reinado se ele estava ali muitas coisas que ele não estava bem? Então Sim. ele precisava de ter uma identidade muito firmada. Deus precisava de dar para ele estratégias. Às vezes o lugar que ele estava lá na prisão é uma estratégia que ele estava aprendendo. Quando ele chegasse lá no reinado, ele já saberia. Então eu vejo isso muito nas nossas vidas. Tudo que a gente tá, onde a gente está hoje é ensino, é aprender, é ser discipulado para você poder colocar em prática aquilo que Deus tem para sua história. E teve algum, assim, particular, mais particular, né? Algum acompanhamento que te marcou, que você. Nossa, demais. Eu sou tão grata pelas pessoas que passaram pela minha vida, né? Nossa época mesmo, o Capacete e a Cida, É. né? Pastorzão, Uhum. hoje estão lá nos Estados Unidos. Foram dois pastores que me marcaram muito, de realmente pessoas que se preocupam com a gente, né? Que falam, e aí, como que tá? O Wagner sempre marcando aquelas reuniões, né? De discipulado, de ideias, Sim. lugares que a gente pode ser a gente, né? Que a gente pode abrir o coração, que a gente pode ajudar na liderança. Então foram dois
dois pastores que me marcaram muito, né? E lá atrás também o Bruno, o Kaiser, foram pessoas que me marcaram muito. As lideranças ali que tinha mesmo no grupo de dança, tantos líderes que me marcaram. Hoje, né, ali na Lagoinha também, pastor Márcio, que foi sempre essa liderança marcante. Hoje o pastor Flavinho, né, dos meus líderes ali. Então, assim, são pessoas... eu tenho vários, né, de pessoas que realmente nos marcam, né, que discipulam o nosso coração, que são exemplo pra gente, são referências pra gente. De o que você falou, de uma família saudável, né? Sim. São pessoas que não são pessoas perfeitas, que a gente às vezes idealiza também, né? Ah, é uma família. Não. São pessoas que erram, que têm desafios, mas que são sempre dispostos ali a corrigir, a crescer, né? Seguem a Bíblia, a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença, né? Você tava falando do Bruno aí, nossa, teve uma vez que eu achei, né, que foi muito legal, foi Aham. muito marcante pra minha vida. Sim. A gente tava indo pra uma casa, tipo assim, ó, acho que na época não tinha um Airbnb, mas se Sim. tinha, É. não sei como é que funcionava. E aí a gente conseguiu uma casa, que é tipo uma chácara, Sim. e a gente levou todos os líderes pra lá, eles Aham. levaram, né? E lá a gente ia ter um treinamento, Sim. beleza. Só que eles deixaram uma daquelas câmeras Aham. grandes, que você até coloca no ombro, não sei Sim. o quê. A esposa do pastor, do pastor tinha Aham. uma dessas câmeras. E ele deixou essa câmera comigo. Tipo assim, Samurai, toma essa câmera, Sim. olha pra mim que eu preciso de ir lá em cima no tempo, fazer não sei o que lá, eu vou voltar pra cá. Sim. Tá bom. Só que, tipo assim, mais voado que eu não existia. Véi, eu, sei lá, tava lá, como diz o outro, em Saturno, nos anéis de Saturno, rodando, girando, assim, ó. Nem. Não passou pela minha cabeça que ele, Sim. que ele falou isso, pra eu tomar conta daquela câmera. Aham. E eu subi pro templo, que a gente ia sair de lá. Quando a gente chega lá, aí ele já olha pra mim e fecha a cara na hora. Eu falei, gente, o que aconteceu? E ele fechou a cara, eu falei, e aí? Fui cumprimentar, né, de Aham. novo. Cadê a câmera? Eu, que câmera? A reação dele foi impagável. Ai, meu Deus. Ele me xingou, mas nossa, me pôs abaixo de cachorro. Você não presta atenção! Eu, como assim, presta atenção no quê? Eu não tava nem lembrando que existia câmera de fato. E aí a gente desceu o caminho do templo, que eram uns 3 quarteirões até o aprisco, Sim. ele veio chamando minha atenção. Eu falava, gente do céu, meu Deus, será que eu realmente, é, pô, esqueci, né? Não é Exato. possível. Exato. Aí, beleza. E ele me xingando, me xingando, me xingando. Quando a gente chegou lá no aprisco, a câmera tava no mesmo lugar que ele deixou, graças Graças a a Deus. Deus! Se não, tava no sal. Aí Ai. ele já, tipo assim, relaxou, né? Porque, poxa, uma Sim. câmera daquela era muito cara. Aham. Ninguém tinha condição de comprar. Exato. Aí, beleza. A gente foi pro lugar. E eu, tipo assim, mexido, né? Pô, Aham. chamou minha atenção, um negócio que eu esqueci. Realmente eu esqueci. Eu percebi que eu esqueci. Sim. E lá no sítio, na casa, no espaço lá, Aham. ele teve um momento de oração que ele foi orar por mim, Uhum. assim como ele estava orando por todo Sim. mundo, mas ele me deu uns 2 tapas na cabeça. Aham. Eu detesto isso. Mas nesse dia, eu senti que foi uma expressão de amor, Sim. né? E de cuidado. Exato. E aí eu falei, nossa, me marcou porque eu falei, poxa, independente do erro que a gente cometa, Sim. a gente tem pessoas que nos acompanham, né? Que Exatamente. realmente tá aqui para, se precisar de chamar atenção, Isso. chama. Isso. Mas de acompanhar mesmo, de falar, Isso. pô, independente do que você fez, É um estamos lugar de aqui amor, junto. exato. É um lugar de amor. A Bíblia fala mesmo sobre o pai, né? Deus é como um pai mesmo para nós, porque um pai corrige os filhos. Sim, Por que o pai corrige os filhos? Para o quê? Porque ama, né? Porque ele quer o cuidado, ele quer o zelo, igual você com as suas filhas, né? Quando elas erram, você corrige. Porque você quer o bem delas. com certeza. Então, na nossa vida, Deus coloca mesmo pessoas que vão ser essas pessoas para realmente nos apontar o caminho, para nos ajudar, né? Em amor mesmo, né? Muito bom. Glória a Deus pela vida de quem
cuida da gente, né, de Exato. quem nos acompanha. E a Isso importância até da galera que está nos assistindo, tanto jovens, adolescentes, de viver essa vida da igreja, né? A igreja com local é certeza. muito importante. Não andar solto, mas andar em comunhão, em comunidade de fé, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. A igreja, eu falo que eu amo, eu sempre vou ser essa que sempre vou falar, né? A igreja, não existe a igreja perfeita, o lugar perfeito. É onde que Deus te plantar ali, você fazer a diferença. Você ser sal e luz naquele lugar e ser voz naquele lugar, né? Sim. Ultimamente eu tenho dado muito valor. Eu sempre dei valor porque eu sempre trabalhei desde adolescente, né? Sim. Então, é, a gente participava de ministério de Aham. arte, Sim. e aí depois liderava a célula, aí depois liderava um grande grupo, aí Sim. depois liderava toda o ministério de adolescentes, Aham. e por aí vai. E aí, a partir do momento que eu comecei lá, eu fui para outra igreja, que eu fui auxiliar meu pai, Sim. eu não parei de trabalhar. Aham. E aí eu comecei a ver a importância da igreja, independente se ela é grande ou Exato. pequena, mas a importância dessa comunidade local. Isso, exato. E como é importante você fazer parte disso. Exatamente. Porque se você está ali e se envolve, Uhum. você é cuidado. Isso, E aí daqui a pouco você começa a ser incentivado a cuidar. isso. E no final das contas, a gente não está trabalhando para a igreja, Uhum. é para Deus, Para Deus, isso. é para o reino. Deus é o Senhor da igreja, né? Sim, Tem um livro muito bom, chama Liderança Corajosa. E ele fala justamente o quanto que a igreja, faz toda a diferença na sociedade. A igreja é um lugar que ela toca todas as esferas da sociedade. O sim. social, né? Uhum. Toca a área da saúde, toca a área empresarial, todas as áreas mesmo da cidade, porque a igreja ela tem esse poder mesmo. Jesus é a base, né? O ensino, a Bíblia, ele está forjando pessoas, está discipulando pessoas, e essas pessoas serão voz na sociedade. Uhum. Então a igreja é esse lugar mesmo, né? Eclésia, né? De levar para fora das quatro paredes para fazer a diferença. Então quando a gente entende isso, que a igreja é esse lugar, muda a nossa ótica mesmo, né? Você não Sim. está ali simplesmente para sentar no banco, né? Não, você está ali para ser ensinado, uma igreja bíblica, uma igreja saudável. A partir daquilo ali, você ser luz, aonde que Deus te levar. Então, assim, a igreja tem esse poder, né? E quem que é o poder da igreja? O Espírito Santo mesmo, o Senhor mesmo da igreja, capacita com os dons, né? Dons ministeriais, dons espirituais, para te levar e ser luz, fazer a diferença. É tão lindo ver esses trabalhos que a igreja faz, né? Trabalho Muito legal, social, muito todas as áreas mesmo. Isso é muito legal. As famílias, né? Tantas famílias sendo restauradas, porque a gente sabe hoje da realidade de famílias destruídas. Então, o poder da igreja mesmo de impactar as famílias, restaurar lares. A gente vê pelos adolescentes, quanto adolescente que vem, que a família não conhece o Senhor. Então, através ali do adolescente, da criança, a família toda passa a conhecer Jesus. Isso é maravilhoso, né? muito bom. Você me lembrou aí de 2 casos. Uma é que realmente depois começou a fazer sentido para mim o que o Uhum. Kaiser falava, que era o nosso Sim, pastor na sim. nossa época de Grande adolescente. Kaiser. A pior célula, Isso. com o pior líder, Lembro disso. ainda assim é o melhor lugar Dá para você estar. Isso. Ó, a gente falou junto. E ele falava Essa frase era realmente, muito impactante. agora para mim isso faz muito sentido, Isso. porque no final das contas a gente também percebe que não é a gente, Isso. não é a nossa Isso. liderança, é Deus. É Deus, exatamente. Deus é o Senhor da igreja e Ele está conduzindo a obra dele, né? Então, adolescente, jovem, não sai, meu filho. Isso Pode aí. ter 2 pessoas, se envolve com essas 2. Isso. Pode ter 5, se envolve com essas 5. Isso. É isso aí. E Deus vai fazer um negócio tão extraordinário que agora a gente não vai entender, mas daqui a alguns anos Isso. vai fazer muito sentido e ter propósito. Exatamente. E guarde seu coração, né, diante disso. Não, sua expectativa não esteja em pessoas. Por isso que você falou algo muito pontual, que é realmente para o Senhor, porque a Bíblia fala, a sua obra não é para homens, é para o Senhor. Porque se você ficar fazendo para homens com motivação nessa terra, você vai frustrar. Aí você sai da igreja, sai ferido. Agora, se o seu coração está guardado em Deus, você sabe que seu trabalho é para o Senhor, é isso, você está cumprindo ali, pronto, porque frustrações vão vir, desafios vão vir, traições, tantas coisas, mas seu coração está guardado em Deus. Eu sempre falo isso. A sua obra é nele mesmo, é para ele, entende? Que é ele que vai conduzir tudo. E aí fica mais leve, né? Com certeza. O outro caso é que
recentemente li um pastor falando Uhum. que ele estava numa conversa com uma pessoa e aí eles não se conheciam, né? Sim. Ela nem sabia que ele era pastor, na verdade. Uhum. E aí essa pessoa pergunta para esse pastor, que não Uhum. tinha se apresentado, não se Sim. identificou, né, como pastor e tal. E você, nós estamos aqui junto e tal, não sei o quê. Acho que eles estavam fazendo, não sei se era uma viagem ou um seminário. Eu Sim. sei que eles estavam juntos em algum Aham. lugar e não era um ambiente cristão, Sim. digamos assim, né, numa igreja. E aí ela pergunta: o que que você faz? Ah, não, eu trabalho para uma empresa que é global. Uhum. Global? Nossa, sua empresa deve ser, né, tipo assim, Aham. gigante. Realmente, nós temos muitos, mas muitos trabalhando para ela. Sim. É mesmo? E que área que vocês atuam? Em diversos setores da sociedade. Uau. A gente tem um setor social Uhum. e a gente ampara ali também aqueles que não têm mais marido, né, Sim, sim, viúvas. sim. E também tem um ponto ali que ampara aqueles que estão caminhando para um caminho mais depressivo e Sim. tal, tudo mais, entrando às vezes talvez nessa depressão, a gente ampara Sim. também. A gente também tem contato com aqueles que moram em periferia e tenta ajudar de alguma maneira, mas a gente tem investimento que é tão grande que consegue atingir aqueles que estão numa classe que tem uma condição melhor. Sim. E aí a gente auxilia ali, eh eh, dando conselhos também para a família Uhum. deles. E e a gente também tem um trabalho muito legal com jovens e adolescentes. E aí, tipo assim, foi falando Aham. tudo que a igreja fazia. Sim. E aí aquela pessoa foi ficando cada vez mais admirada. Poxa, eles trabalham com recurso financeiro, eles trabalham com projeto social, eles Sim. trabalham com palestras, né? Aham. E aí, no final, ele se apresentou. Sou pastor de tal igreja, assim, se Sim. assado, minha igreja. Aham. E aí, tipo assim, a cabeça daquela pessoa abriu, falou: Nossa, realmente, olha o tanto de coisa Exato. que a igreja faz. Exato. E eu lembrei que você tem um caso assim, né? Que você Sim. foi fazer uma vaga Foi, de foi. emprego. Exatamente, eu fui fazer uma seleção de emprego, nunca esqueço, foi quando eu estava ali nessa idade de 18, né, Aham. e aí eles perguntaram, né: "O que você faz? Fala um pouquinho da sua história", e eu falei até um pouquinho do que eu falei aqui: "Olha, sempre fui de igreja, a igreja, me desenvolveu muito nos meus relacionamentos interpessoais, faço trabalho voluntário, né, lido com jovens e tal, a gente bola eventos", assim, foi unânime, assim, né, ela já deu check ali, porque eu lembro disso. Né, ou seja, como que a igreja, ela te desenvolve mesmo como pessoa. Ela te desenvolve em todas as áreas da sua vida para gerar o que nós falamos aqui, a maturidade, né. Então eu falei: "Ó, sou voluntária", né. Então assim, que as pessoas falam assim: "Eu sou voluntária da igreja", mas isso tá sendo, assim, maravilhoso. Sempre que eu converso às vezes com um jovem, fala: "Ah, eu quero trabalhar, tô sem muita oportunidade", eu falei: "Você tá sendo voluntário na igreja?" Porque isso já fala do nosso coração, da motivação certa. Qual que é a Já nossa te dá um currículo ali também, Exatamente. né? Porque você não está atrás de dinheiro. O dinheiro vai ser o quê? A consequência, Sim. né. O dinheiro é importante, o planejamento é importante, mas isso é a consequência. Primeiro é você ser forjado como pessoa, do trabalho, a disciplina, tantas coisas nessa Samurai que a gente foi forjado. E aí o trabalho voluntário te oferece isso, você desenvolve seus dons, porque ali brincando, eu mesmo na área de comunicação, brincando ali, na época nem tinha trem de rede social, mas ali brincando, fazendo vídeo, eu já estava aprendendo, né, para ser hoje essa comunicadora, assim, graças a Deus. Então, assim, esses lugares te forjam. Então eu lembro que o emprego eu consegui. Por quê? Pela A trabalho vaga foi voluntário. sua. Filha, voluntário, lido com jovem, adolescente, já Daí tô você falou: Não, cansada. eu tenho um projeto social com adolescente. Adolescente, a mulher, não é isso aí. Check, é Check. esse que nós estamos querendo. Oh, muito bom, velho. Muito bom. Mas que legal, tipo assim, realmente, quando a gente abre os olhos para isso, a Sim, gente é preparado para a vida. isso, Porque, como a gente conversou anteriormente, não é um trabalho para a igreja isso, somente, né? exato. É lógico que a igreja, Sim, ela sim, precisa de pessoas que trabalhem, isso. né? E voluntários também, Sim, porque sim, ninguém consegue fazer nada sozinho. Mas quando a gente entende esse propósito, nossa, pai. muda. Muda completamente. É o que você falou, trabalho para a vida. Porque a gente, por exemplo, a gente tá falando mesmo sobre essa questão de pais e mães, né? Como isso é importante, e hoje eu falo que carece muito. É porque, infelizmente, por causa dessa falta de paternidade, de falta de posicionamento em casa, né? Dos pais, né? De homens segundo o coração de Deus, levou essa geração o quê?
adolescentes totalmente inseguros, jovens totalmente inseguros, né, de tomar posição, né, tanto no relacionamento, tanto em casa. Então, a igreja também é esse lugar de discipular, e graças a Deus hoje tem acordado, né, tantos trabalhos aí com homens para forjar mesmo família, né, tanto da parte do homem, tanto da parte da mulher, sabe, de ser uma família saudável. Então, você tá vendo como que uma coisa leva a outra? Sim. É essa falta de discipulado, essa falta de... Porque a Bíblia fala qual que é a posição do homem, qual que é a posição da mulher. E isso é tão importante, gente, a gente entender o nosso papel mesmo, daquilo que Deus nos chamou para ser, porque quando você cumpre o seu papel, isso vai florescer ali na sua família, né, em todas as áreas da sua vida. Mas se você não assume o papel que Deus te chamou para ser, falta algo. E isso vai respingar em tudo. E aí gera, por exemplo, filhos, a gente vê a falta de referência para esses adolescentes. Que às vezes não tem essa falta, não tem essa referência em casa. Essa falta de ter alguém ali de segurança, de postura, até desse lugar de disciplina, de amor. Então, como a gente precisa mesmo desse lugar do discipulado, do ensino, né? De gerar nessa geração mesmo esse lugar de autoridade, né? Daquilo que Deus tem para cada um. De ser bons trabalhadores, né? De ser pessoas íntegras, uma conduta certa. Infelizmente, a gente vive aí, né, no país, tantas coisas de corrupção, mas isso começa dentro de casa, o ensino dentro de casa, de integridade, de uma conduta certa. E eu lembro, desde os adolescentes lá, e eu vejo isso muito hoje lá no ministério também, a gente ensinar para os adolescentes o horário para chegar, né? A disciplina ali, horário para tudo, a sua disciplina ali com as pessoas, a responsabilidade ali em tudo que você faz ali, isso é maravilhoso. A gente vê lá na dança, que a gente acha assim, tá só dançando, né? Não sei o que, não, ali na dança já tá gerando responsabilidade, Justamente. né? Essa disciplina, esse cuidado consigo mesmo e com o outro, isso é muito legal, né? Nossa, sensacional. E hoje eu tô vendo que quem é líder de adolescente está tendo uma dificuldade, assim Isso. como a gente também tem, Aham. que são os pais. Isso. É o Assim, desafio. não é que o pai é um peso, né, Aham. pro líder e tal, mas às vezes algumas condutas dificultam o amadurecimento. Isso. Não é tipo assim, poxa, o pai é o vilão porque o Uhum. líder é que está tentando fazer o negócio certo. Sim. Não, muito pelo contrário. O pai é o grande educador no O processo. discipulado começa em casa. É justamente, eles são as peças fundamentais. Uhum. A igreja auxilia em algum momento, Isso. mas assim, é importantíssimo a gente trabalhar lá. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui entender na pré-conferência, né? Sim. A gente sempre chama alguém para Aham. poder fazer ali uma ministração para gente e tal. Sim. E aí a gente chamou um psicólogo, psicanalista, Aham. Dr. Francis, Sim. pastor também. Nossa, sensacional, Sim. sensacional. E aí ele foi dando um passo a passo sobre esse mundo nosso, Sim. de jovens e adolescentes. Uhum. Então você começa ali na primeira infância e você tem uma dependência da mãe. Uhum. Isso é psicológico e legítimo. Isso. Porque a mãe é aquela que acolhe. Isso. E ele até cita um exemplo, né? Quando você machuca, o que você grita? Mãe! Tal. Uhum. E aí a gente lembra na hora, pô, cai, nossa, mãe. Aham. Porque a mãe é aquela que acolhe. Então você tem essa proximidade, você tá colado com ela ali e tal. Uhum. Porque você precisa de um acolhimento. Uhum. E aí isso começa a forjar e formar sua identidade. Depois, na segunda infância, você começa a estar mais próximo do seu pai. Sim. E por quê? Porque o pai é aquele que envia. Exato. Ele não quer que você fique ali com ele para sempre. Ele te ama, com Uhum. certeza ele te ama. Sim. Se você tiver que ficar lá, ele vai suportar. Isso aí. Mas o processo de ensinamento do pai é diferente do da mãe. Se o da Exato. mãe é acolher, o do pai é lançar, é Isso. enviar. Isso. E aí o pai é esse. Você caiu? Levanta, meu filho. Isso. Não, você não vai ficar no chão aí. Por quê? Uhum. Porque a vida é cheia de tombos. E se você ficar lamentando demais, você entra num caminho, né? Uhum. Enfim. Então, o pai é esse que incentiva a caminhar, a Com andar, certeza. a enviar. E aí você entra na adolescência e você deixa então um pouco o pai, deixa um Uhum. pouco a mãe Isso. e começa a se importar com as opiniões de fora. Isso. Por isso que o adolescente é esse de grupo, porque ele quer aceitação de algum grupo. E o grupo que aceita, ele está começando a se encontrar. E é legítimo também esse processo. E aí, no final dessa adolescência,
entrando na juventude, vamos Uhum. dizer assim, Sim. existe aquele processo de voltar um pouco para o pai, porque como é Uhum. ele que lança e agora você está indo de fato, você vai construir uma família, você vai ter um emprego, Isso. você vai construir uma carreira, você vai dizer quem realmente você se tornou. Exato. Aí você volta para o pai e pum, Uhum. ele te lança de vez. Aí você fala, não, agora tô indo pronto para voar. Mas aí, quando acontece o contrário, ou o pai faz o papel da mãe, ou Isso. a A mãe mãe faz faz o o papel papel do do pai. pai, há essa dificuldade nessa formação do adolescente. Exato. E aí eu vejo que às vezes a gente tá esbarrando nisso. Isso. E não tô falando que é por mal, porque às vezes a mãe não viveu isso e tá querendo proteger um pouco a mais o Sim, filho. sim, E é o papel da mãe. sim. Mas também entender essa maturidade de tipo assim, poxa, eu preciso deixar ele crescer um pouco, né? Isso. Então eu vejo que você, líder, você vai trabalhar um pouco com isso. Isso. Com esse desafio, né? Exatamente. E eu Vai vejo, eu como enfrentar esse estudante desafio. também de psicologia, eu vejo como a família é esse lugar mesmo fundamental, né? É a base, igual você disse, é a base. E eu vejo, falei, gente, como que Deus é perfeito, né? Ele criou ali a família, esse lugar tão precioso. Só que essas faltas, essas falhas, né? Padrões repetitivos, tantas coisas ali, ele vai influenciar nesse crescimento desse adolescente, desse jovem. Sim, E aí gera o que a gente tem visto aí, esses desafios nesse jovem. Como que ele chega na juventude? Um jovem que não sabe lidar com a disciplina, um jovem que não sabe ouvir o não, um jovem que não sabe lidar com a frustração. Então, hoje a gente tem vivido tantas questões mesmo da doença mental, os transtornos, né, que tem a ver, sim, com o biológico, mas tem a ver também com a esfera do comportamento. Então, tudo isso é essa sociedade. E a gente está vivendo uma sociedade totalmente acelerada, né? Muita pressão, ansiedade, tantas coisas. E aí, pum! Olha a bomba que gera aí. Então, por isso que essa base, ela tem que estar muito forte, né? Só que a gente sabe das realidades, igual você disse, às vezes a mãe solo, com a falta do pai. E aí, por isso que eu gosto muito de uma palavra, né? Que é o quê? Essa restauração, essa ajuda, procurar ajuda. Às vezes, né, um pai e a mãe que está nos assistindo tem esses desafios familiares que a gente sabe que tem. E graças a Deus aí, que hoje nós temos tantas ferramentas, tanto da área da saúde, como essa área mesmo da igreja, como nós temos falado, que são lugares que vão te ajudar. O erro aconteceu, situações aconteceu. Poxa, é o fim do mundo? Não. Tem tempo de parar, fazer da forma certa, sim. né, de procurar ajuda, de realmente ter esse tratamento. Eu falo quão importante a terapia na vida das pessoas, né, como nós falamos dentro da igreja ali, o discipulado, pessoas que vão te ajudar, te mentorear, para o quê? Para você conseguir reestruturar da fase que você está vivendo, para conseguir seguir da maneira certa, né? Lá na igreja mesmo, a gente começou um curso para os pais. Era isso que eu ia perguntar, porque a gente lá na nossa igreja, Uhum. na que eu frequento, né? Sim. A gente tá com um projeto de lançar esse Uhum. acompanhamento para os pais. Isso aí. Aí como que vocês fazem lá na sua? Começamos ano passado também esse projeto para essa mentoria para pais. Então, nós temos Olha, mentorias online para que pais, legal. com vários temas, desde essa Uhum. primeira infância até a fase adulta, porque não é só para até a fase do adolescente, mas até a fase adulta, porque os jovens, né? Tantos jovens hoje que vivem com os pais. Eu, por exemplo, vivo com meus pais, Sim, né? Então, até a fase adulta. E essa questão de encontros presenciais, que a gente traz um convidado para falar, às vezes, na área da psicologia, né, muito bom, hein? psiquiatria, né, profissionais aí de todas as áreas. Por quê? É mentorear os pais, discipular o coração dos pais, porque é eles que estão lidando ali com os filhos. Porque, como nós falamos, o primeiro discipulado começa em casa. Sim, Então, a gente treinando esses pais, a gente vai refletir nos filhos. Porque foi uma das coisas que eu enxerguei muito. Por isso que, assim, é aquilo que nós falamos, todo lugar te abre, né, a sua visão. Desde que eu comecei essa liderança agora dos adolescentes, desde 2022, eu pensei que eu ia atender só os adolescentes, e na verdade não. Veio essa questão dos pais. Como que a sim, família toca, né? Assim, você sim. não atende só o adolescente e o jovem, você atende o pai, a mãe. Entende E isso? às vezes a gente percebe que os pais começam a se tornar amigos dos líderes. Não, como eu fui ajudada assim pelos pais, os pais eu falo, porque é esse trabalho, né? E eu lembro que até na psicologia fala muito sobre isso. É um trabalho em conexão, né? Entre a escola, a igreja, a família, né? Sim, Todas as áreas ali ajudando. Então, o pai e a mãe, ele é essencial, né? Por exemplo, o pai e a mãe tá vendo desafio. Então, ele tem a ajuda da igreja, mas ele tem a ajuda da escola. Porque você está formando pessoas.
O quão sério é isso, né, Samurai? Você está formando pessoas para o futuro. Então, esse trabalho com os pais é essencial, é muito importante. Uma vez eu recebi uma exortação, mas foi muito em amor. Uhum. Que, bom, a gente aprendeu muito a ser firme, né? Aham. Com a nossa liderança. E aí eu era até demais. E aí uma mãe chegou pra mim e falou assim: Olha, é, às vezes os meus filhos. E falou Sim, tão sim. em amor mesmo. Às vezes os meus filhos chegam tão chateados em casa porque recebeu uma exortação muito severa. Sim. E aí eu queria te falar quão importante é o seu papel. Uau. Porque você às vezes está acompanhando eles mais do que qualquer outra pessoa. Aham. E assim, nós pais estamos todos os dias, Sim. mas depois da gente, você tá, tipo assim, acompanhando como se fosse um segundo lugar, né? Sim, sim. Você está acompanhando muito. E toma cuidado, às vezes, com o que você vai falar, da forma que você fala, porque no futuro, esses meninos podem ou não ser seus amigos. Uau. E aí, que tipo de pessoa vai ser? Uau. Isso é muito forte. Aí, tipo assim, no momento eu falei, meu Deus, acho que eu tô sendo duro demais. E Sim. realmente eu tava. Sim. E deixei, infelizmente, né? Mas vi que foi o processo Aham. do meu amadurecimento, mas falei, nossa, marquei negativamente. Sim. E depois daquele momento, eu comecei a refletir melhor. Uhum. Foi até um momento que eu mudei, né? Eu Aham. liderava um grupo, e aí fui liderar outro grupo Sim. lá do nosso ministério. E como que, não é uma disputa, mas como que as lideranças nesses dois Isso. momentos foram diferentes. Exato. Porque uma era uma coisa que eu tinha Aham. entendido e na outra eu já estava um pouco mais maduro. Sim. E como que foi diferente para os liderados. Isso. Exato. A gente tem pessoas que continuam na igreja, outros Uhum. saíram, infelizmente, mas quem continuou, você fala, poxa, eu consegui marcar Isso. positivamente. Isso. Isso é legal. Essa questão de liderança, eu vejo muito isso, esse aprendizado mesmo, porque o líder ali, ele vai errar, mas é ter esse coração que vai aprender com os erros. Por isso que esse feedback, ele é muito importante. Igual você ouviu ali de mamãe, não é isso? Então, você ouvir dos próprios liderados, né? Falar, olha, você está errando nisso, não está sendo legal isso. Esse lugar de escuta é muito importante, porque ali a gente vai aprendendo com os erros, né? E essa é a caminhada, essa é a caminhada saudável, de você aprender ali com os erros, né, com os acertos, né? Porque você está lidando com gente, com pessoas. É, E esse, para mim, é um lugar saudável, que você pode errar, que você pode acertar, e ele você sempre vai melhorando. sim, com certeza. Nossa, isso para mim foi bom. É, a gente já tá caminhando pro final, infelizmente. Poxa. Gente, passou rápido demais. Parece 5 minutos Passou, que nós estamos conversando. é muita história. Muita história. Mas eu queria que você desse um conselho, né? Tipo assim, uma dica para quem é líder e para quem é jovem e adolescente sobre trabalho na igreja. Legal. O que você pode deixar aí para a gente poder refletir, pensar? Então, tem uma frase que eu tenho marcado desde o final do ano passado, é viva a sua estação, sabe? Viva esse tempo, aprenda tudo que Deus tem para você nessa estação. Então, hoje Deus te plantou dentro dessa igreja, então viva ali esse discipulado, né? Como nós falamos, se envolva na igreja, participe daquilo que Deus tem colocado no seu coração através dos seus dons e talentos. Às vezes você vai ajudar ali na recepção da igreja. Então, ajude, seja luz ali aonde que Deus te colocar. Participe dos cultos, tenha esse lugar do discipulado mesmo, de alguém cuidando de você. Viva aquela estação. E com isso você está ali, às vezes, na faculdade, fazendo outras coisas fora, né? Viva a sua estação, aprenda com a sua estação, seja forjado, né? Tem até aquele filme A Forja, né, que fala Uhum. tanto sobre isso. Porque a nossa vida é esse lugar dos processos mesmo, né, de Deus. Então, viva a sua estação, se envolva mesmo. Não abra mão de ver uma vida em santidade, né? Guardando os princípios de Deus mesmo na sua história. Não abra mão, sabe? Porque o mundo é um caminho só.
né? O pecado, o erro é um caminho só. Nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus, né? Às vezes você que está desigrejado, procure uma igreja bíblica, uma igreja saudável, né? Que vai cuidar ali de você. Viva a palavra, tenha amizades, né? Infelizmente, hoje, tantas influências ruins. Não caminhe por amizades que não vão te levar a Jesus, mas pessoas que vão te levar para o caminho certo. Então, viva o seu processo em Deus, viva a sua vida em Deus. Não deixe de congregar, de aprender da palavra, né? Lembrar que seu primeiro ministério começa em casa, na sua Sim, família. Então, o seu contexto familiar, seja luz na sua casa. Não queira também só fazer diferença da igreja e esquecer da sua família. Então, viva dessa maneira saudável em casa, seja luz mesmo. E Deus, não tem outra dica, não. Sua vida só vai cada vez mais brilhar e desenvolver tudo que Deus tem para você. Ver uma vida saudável, uma vida forte em Deus. Não é que não vai ter desafios, mas Deus é a sua fonte, né? com certeza. Amém. Ah, foi muito bom, né? Ai, foi ótimo. Eu agradeço demais, viu, Samora? Vamos gravar mais Nós depois. vamos ter outros, com certeza. Outros Obrigada episódios. demais. A falar daquilo que a gente gosta, Isso. com pessoas que a gente Ah, uma gosta. alegria. E é tão bom ver, porque você tem uma história muito parecida comigo também, Sim. desse lugar que é a igreja, né? É, Esse lugar saudável, de crescimento, de viver a palavra de Deus, que a gente está vivendo é a Bíblia, né? com certeza. Nada mais, nada menos que a Bíblia. E foi muito bom estar aqui com você. Eu agradeço, né? Esse momento de conversa sobre aquilo que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta de novo, mas que foi edificante, porque falar de igreja não é falar da igreja certa, porque existem lugares que, que é pequeno, Uhum. e às vezes a gente está enxergando o certo, tem muita gente que deu muito fruto e tal. Mas existe um lugar que é pequeno, Isso, mas trabalhar ali também é fundamental, assim como exato. trabalhar na igreja grande. Seja onde que você estiver, seja numa mega igreja, seja numa igreja ali pequenininha, onde que Deus te colocou ali, Deus tem um propósito. Com certeza. Eu tô muito nessa vibe, pregando pra galera, ó, fica no lugar onde Deus te Isso, plantou e exatamente. dê frutos ali. Viva a sua estação, por isso que eu falei. Por quê? Não se compare, não queira viver a vida do outro, viva a sua vida. O que É, Deus tem pra você? Então viva a sua história. boa, muito boa. Glória a Deus, Valeu, viu? agradeço Deus demais, viu? abençoe, Samura. Muito bom, muito bom. Gente, você gostou? Fez sentido pra você? Então, glória a Deus, porque para mim fez. Manda aí o link dos nossos canais para a galera poder ser edificada e abençoada também. Você vai curtir, você vai compartilhar e você vai glorificar a Deus com essas conversas que a gente está tendo, que eu acredito que é Deus usando a gente aqui para poder alcançar você que está aí, que não pode estar aqui. Amém? Então você vai ser esse divulgador do Brasa. Deus abençoe você e, se Deus quiser, nós vamos ter outros episódios aí com a Sara aqui com a gente. Uhul, vai ser um prazer. Beijo Até mais, e gente. tchau! Valeu, brasa!